tudo que o ramo faz é permanecer na videira. Ele permanece ali. E nosso trabalho é permanecer em Cristo. E como que a gente permanece em Cristo, meus irmãos? Permanecendo na palavra dele. Essa palavra que a gente está falando, que é a prioridade da nossa vida, ela precisa ser lida diariamente, porque é como pão, é como alimento para o nosso espírito. A gente necessita da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Precisamos clamar ao Senhor que nos dê apetite espiritual para nos alimentar da palavra dele. Precisamos estudar a palavra dele para não ser levado pelos ventos de doutrina. Nós precisamos amar, irmãos, amar, estar aqui reunidos, porque aqui nós louvamos a Deus juntos, e aqui nós estudamos a palavra de Deus juntos. Nós podemos orar uns pelos outros. Esse é o lugar que Deus se manifesta de uma maneira tremenda, porque os membros do corpo dele estão reunidos. Nós somos um só no Senhor Jesus. Então não há como nós nos reunirmos e nós não sermos abençoados e edificados quando Jesus é o centro, não é, irmãos? Quando Jesus é o centro, ele é a cabeça do corpo, é dele que vem o comando. E quando nós estamos sintonizados com ele, permanecendo nele, a palavra dele habitando ricamente em nós, nós vamos abençoar um ao outro, servir um ao outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro, e o Senhor vai ser glorificado. Amém? E nós estaremos cumprindo a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus permanecer em nós, nós vamos permanecer nele. Nós não temos preocupação nenhuma. O problema é que nós nos distraímos e deixamos com que tantas coisas tentem roubar, né, esse lugar que já é de Deus, né, que é exclusivo do Senhor na nossa vida. E é claro que se qualquer outra coisa, né, ocupar mais o nosso coração do que o Senhor, a gente vai ficar preocupado, a gente vai ficar nervoso, a gente vai ficar achando que, né, perdeu o controle de tudo. Mas não é verdade, não é verdade. Amém? Então é isso aí, a prioridade da palavra de Deus. Que Deus abra o nosso apetite, em nome de Jesus, para a sua palavra. Agora nós vamos ver a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Esse é um ponto muito, muito importante para nós. Isso é muito importante porque algumas igrejas, elas enfatizam apenas a soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano, Ele escolheu tudo que vai acontecer, Ele escolheu quem vai para o céu, Ele escolheu quem não vai para o céu, e as pessoas chegam ao extremo de não querer nem falar de Jesus para os outros, porque afinal o que vai adiantar, né? Deus já sabe de tudo mesmo, né? E Deus já escolheu tudo mesmo, e vão vivendo a vida, e é muito triste, né? Porque eu não sei, isso é como alguns pensam, e outros pensam do outro extremo, né? O outro extremo é assim: nossa, não, peraí, calma, está tudo na nossa mão, está tudo na mão do homem, a gente vai definir, a gente vai escolher o que a gente vai fazer com a nossa salvação. Então para esses, hoje ele está bem, ele está salvo, aí amanhã se ele erra, ele perde a salvação, e isso vira um extremo e um caos na vida do ser humano também, e é muito triste isso. Qual é a nossa posição como igreja entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, ou o livre-arbítrio do homem? Nós ocupamos uma posição central. Nós cremos que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Ninguém pode contrariar os planos de Deus. Nada pode atrapalhar os planos do Senhor. Ele é soberano. E dentro da sua soberania, por causa do amor que Ele tem por nós, Ele nos permite o livre-arbítrio. Ele nos dá a liberdade da escolha. O que eu quero dizer com isso? Seria muito fácil para Deus falar: olha, eu sou soberano, eu estou criando você, então eu vou te programar para fazer, né, para me escolher, né? Seria cômodo, mas isso é amor? Eu pergunto para você, isso é amor? Se Deus nos tornasse robôs e falasse: façam tudo o que eu falo, isso não é amor. Às vezes tem relacionamentos que são tão doentios quando tem aquele controle, né? Não, isso é amor. Isso não é amor, isso é doença, né? Ciúme é doentio, né? Controle é doentio. O amor verdadeiro, o amor
incondicional, o amor de Deus, ele precisa dar espaço para a escolha. Isso é amor. Eu te amo tanto ao ponto de te dar a liberdade de escolher. Isso é amor. Isso é amor de verdade. Eu te amo tanto que te dou a escolha de ficar comigo ou me deixar. Eu te amo tanto que eu te dou o poder da escolha de andar do meu lado ou não. E é claro, meu irmão, que essa liberdade, ela traz uma grande responsabilidade. Toda liberdade traz uma grande responsabilidade, não é? Porque que agora muda tudo. Agora eu sei que o Deus soberano me ama como ninguém mais. Nisso, né, a gente falou nisso. Nisso conhecemos o que é o amor, que Deus deu seu Filho, né, como propiciação pelos nossos pecados. Então a gente é amado. A gente é amado por Deus. Deus nos amou, Ele deu seu Filho por nós. Agora, dentro desse amor, Deus, Ele nos dá o direito da escolha. Você pode aceitar ou você pode rejeitar. Isso é tremendo. É só um Deus como o nosso Deus que é capaz de fazer uma coisa dessa, né? E isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. Então nós cremos na segurança que Deus nos dá, né, através da salvação em Cristo Jesus. E eu quero ler para você Efésios 2, de 8 a 10, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Bom, então nós somos salvos pela igreja, somos salvos pela graça, por meio da fé. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Então a salvação é um presente, ninguém pode comprar, ninguém pode merecer, ninguém pode barganhar com Deus a sua salvação. Então não é por obras para que ninguém se glorie. Então não existe nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, isso a gente entende. Então ela só pode ser recebida pela graça, gratuitamente, por meio da fé. Então quando você crê, você recebe. Então é como um presente, a salvação é um presente. Você já comprou presente para alguém? Você já deu presente para essa pessoa? Essa pessoa, ela tem duas escolhas: receber o presente, né? Ou não, ou rejeitar o presente. Algumas pessoas têm grande dificuldade de entender que, mas um homem morto espiritualmente, ele não tem a capacidade de responder. Mas a palavra de Deus fala que por causa desse amor, por meio da fé, que é dom de Deus, entendam isso. Ainda que toda a humanidade esteja morta espiritualmente, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, e por causa disso, Ele deu a todos, a oportunidade de aceitar ou recusar esse presente da salvação. Jamais, prestem muita atenção nisso, jamais Deus deseja que uma alma se perca ou que uma alma vá para o inferno. Deus amou o mundo. Ele não amou. Algumas pessoas falam, mas Deus, Ele escolheu os que vão crer e acabou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Ele amou todos. Jesus, Ele morreu pelo pecado de alguns ou da humanidade inteira? A humanidade inteira. Jesus, Ele morreu pelo pecado da humanidade inteira. Não importa se esteja o pior assassino de todos, o genocida. Jesus morreu pelo pecado desse homem. Então não existe, biblicamente falando, ninguém vai para o inferno por algum pecado que Jesus não tenha pago, porque Ele pagou por todos os pecados. Qual é então o único pecado que pode levar uma pessoa para o inferno? Ou até vou arrumar a frase: qual seria o único pecado por meio do qual alguém pode ficar longe de Deus? Ou rejeitar a Deus? Rejeitando Jesus Cristo.
Então é o que a palavra de Deus fala sobre blasfêmia do Espírito Santo, porque a gente já viu o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem rejeita isso, ele rejeita. E a Bíblia mesmo fala que o homem, a luz veio ao mundo, mas o homem amou mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe, né? Expõe suas más obras, expõe seu pecado. E quando o meu pecado é exposto, eu tenho duas opções só. Ou eu confesso, eu sou pecador, ou eu rejeito, ou eu tenho orgulho e eu não quero confessar. E é isso que o mundo que rejeita Jesus está fazendo. Nós estamos aqui porque nós confessamos, amém? Nós falamos, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de ajuda. Eu não estou na igreja porque eu sou perfeito. Não, eu estou na igreja porque eu entendi, eu sou pecador, eu preciso de ajuda. Mas aquelas pessoas que rejeitam Jesus, o que eles estão fazendo? Eu estou bem, né? Eu estou bem, eu estou ótimo, não preciso de um Salvador, não preciso de ajuda nenhuma. Vocês estão entendendo? O direito da escolha é de todos. Todos. Você pode agora decidir nesse momento, não quero ouvir mais isso, embora. O que te prende? O que te impede? Tem alguma arma apontada na tua cabeça? Não. Então nós temos essa grande responsabilidade de escolher, né? De escolha. E nós escolhemos responder o amor de Deus, né? Ele nos amou primeiro, né? Nós respondemos ao amor dele amando ele, seguindo ele, querendo ser discípulo dele, seguindo seus passos, aprendendo na sua palavra. Então louvado seja Deus, né? Porque essa graça encontrou espaço no nosso coração para nos transformar e nos tornar seguidores de Cristo. Mas muitos ainda hoje estão rejeitando isso, tá bom? Então, isso é muito interessante. Cremos que junto com a segurança da salvação vem a perseverança dos santos. Sabe o que é a perseverança dos santos? Nós cremos que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, quem é salvo em Cristo Jesus? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que realmente nasceram do Espírito, eles perseveram na fé. Isso quer dizer o quê? Que vão vir as tribulações, vão vir as lutas, as dificuldades, e essa pessoa, ainda que sem força, ela vai continuar crendo. Sabe como Jó, que veio as acusações, veio tudo aquilo, e ele continuou confiando no Senhor. Ele continuou, ainda quando ele não entendia nada, ele continuou crendo em Deus. Todo aquele que nasce do Espírito, ele persevera na fé, independente das circunstâncias, independente das lutas, das oposições, das perseguições. Ele conhece a Deus. Ele nasceu de novo, não da carne, mas do Espírito. Ninguém pode falar para ele, nega Jesus. Eu conheço Jesus, eu não tenho como negar Jesus, eu sei quem Ele é. Todos os que nasceram de novo, nasceram do Espírito, eles perseveram, irmãos. E aí isso explica porque muitas pessoas, mas fulano de tal servia a Deus, o outro servia a Deus, o outro ali servia a Deus, e hoje não quer saber mais de Deus. Tem que saber se a pessoa nasceu de novo, não é verdade? Porque hoje o joio e o trigo estão juntos, tá bom? A gente não tem como pôr a mão no fogo por ninguém, né? Cada um vai responder por si mesmo, né? Eu sei a experiência que eu tive, né? Cada um sabe da sua. Cada um pode dizer, eu lembro o dia que eu encontrei Jesus, que eu nasci de novo. Mas ninguém pode falar para o outro, falar do outro. Cada um tem a sua história. Então é isso, irmãos, né? A gente entende isso, nós cremos nisso. E sabemos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Tem 2 versículos aqui muito interessantes. Lucas 8,15 diz assim, olha: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança.
Então, quando Jesus deu a parábola do semeador, ele dá 4 tipos de solo, né? Quando a semente, que é a palavra de Deus, cai no asfalto, os passarinhos comem. Em terreno pedregoso, elas, né, sufocam, os espinhos sufocam, né? Em terreno pedregoso não tem terra, ela não se aprofunda. Ou seja, em todos os outros 3 casos, não vinga, né? A palavra de Deus não encontra espaço para crescer e frutificar. Mas tem um tipo de solo que, quando essa semente cai, dá certo, o fruto vem. E essa é a boa terra, é aquele coração que ouve a palavra e crê na palavra, retém a palavra. Isso é para mim. Deus está falando. Eu lembro muito bem quando eu conheci a Jesus, porque a palavra que veio assim como uma flecha certeira no meu coração. E eu falei: Deus está falando comigo. Essa palavra é para mim. E naquele momento eu entendi que Deus me amava e que eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu aceitava o amor dele, ou eu rejeitava o amor dele. Então nós sabemos que nós podemos querer segui-lo ou não. Achar que, quando eu estiver velhinho, aí eu posso ter a chance de seguir Jesus. Talvez não, né? Talvez não. A gente nunca sabe do dia de amanhã, ninguém tem a promessa do dia de amanhã, não é verdade? Então, temos que nos agarrar no Senhor no tempo que se chama hoje. 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 17, diz o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças, presta atenção, a Deus por vocês, irmãos. É Paulo falando aos irmãos em Tessalônica. A gente vai estudar isso dentro de algumas semanas. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, olha só, a escolha de Deus, Deus escolheu desde o princípio mediante o que? A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, através da fé, quando nós usamos a fé, né, que Deus nos deu a todos para responder ao Senhor, nós passamos a testemunhar a obra santificadora do Espírito Santo. Veja aqui que ele segue falando: ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho. O Senhor chama a todos através do Evangelho. Para quem é o Evangelho? Jesus morreu pelos pecadores. É para todos, né? Então Deus nos chama, irmãos, através do Evangelho. Deus morreu por todos os pecadores, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, que de viva voz, quer por carta nossa, foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então veja, Paulo está falando aos santos salvos em Cristo Jesus, né, exortando, animando eles, encorajando eles a permanecerem firmes, né, porque o Espírito Santo, ele é aquele que vai dar o ânimo que a gente precisa para continuar a jornada de fé. Ele é aquele que nos fortalece, ele é o ajudador do cristão. Quando a gente não consegue andar, ele carrega a gente no colo. Então, nós cremos nisso, que é característica do santo, de todo que nasceu, a perseverança na fé. João 8,31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, é uma característica do discípulo de Cristo permanecer firme na palavra de Deus. Você pode ouvir qualquer coisa, tá bom? Mas a palavra de Deus é o que interessa para você. É onde você finca as tuas estacas, é onde você cria as tuas raízes. É a palavra de Deus. E é inegociável isso. João 15, de 6 a 8, diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Veja, que é comparado ao ramo que se joga fora e seca.
tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então, novamente, Jesus fala de permanecer. Jesus fala dos frutos que vêm aqueles que permanecem, né, que perseveram. E os frutos vêm, porque o Espírito Santo é quem opera. E é interessante, quando alguém fala assim, olha, eu quero ler antes para você João 3,16, vamos ler João 3,16, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus ele não veio condenar, por quê? Porque o mundo já está condenado, né? O mundo já vive longe de Deus, separado de Deus. Então Deus enviou Jesus para ser esse Salvador, para morrer no lugar do pecador e para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna, não morra, né? Seja resgatado da morte, que é a separação eterna de Deus. Então, diz aqui que Deus enviou o seu Filho, Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo e deu seu Filho para morrer em prol de todo o mundo, de toda a humanidade. Só que nem todos querem, né? Nem todos aceitam. Somente alguns querem o presente, outros rejeitam esse presente, tá bom? Mas Jesus veio para todos, e Jesus morreu por todos, porque Deus ama todos. Ezequiel 18:23 diz assim, olha, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Isso aqui é Deus falando, irmãos. Ezequiel 18:23, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Não é lindo isso? Deus está falando, eu não me agrado na morte do ímpio. O ímpio é aquele que não quer saber de Deus, né? Aquele que está separado de Deus. Deus fala, eu não me agrado na morte do ímpio. Eu não tenho prazer que alguém morra longe de mim. Deus ama o homem de tal forma que ele foi capaz de dar o seu próprio filho para morrer por todos os pecadores. Então, irmãos, não tem como aceitar que Deus pode mandar alguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Todos nós já estávamos separados de Deus. Ele não precisaria nem enviar seu filho, se essa fosse a vontade dele. Mas ele enviou seu filho. E ele não tem prazer na morte do ímpio. Alguém pode falar, mas isso aí foi lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento também fala a mesma coisa. 1 Timóteo 2, de 3 a 4 diz assim, ó, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Leiam vocês, por favor, o restante. 1, 2, 3 e... que deseja... Amém. Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. Só que Deus, ele não fez robôs. Ele nos ama, ele deu o melhor que ele tinha, o seu próprio filho, para morrer, para sofrer no nosso lugar. Mas ele não vai violar o coração humano. Ele não vai obrigar o homem a aceitar o seu perdão. Tudo bem? Porque ele estaria agindo contra si mesmo, se ele violasse isso. Ele não quer robôs, ele quer filhos. Então é isso aí, meus irmãos. Então, dentro do amor de Deus, ele inclui esse arbítrio, essa escolha, né, que nós podemos fazer em receber o amor dele, aceitar o perdão dele e seguir Jesus, ou rejeitar isso. Em Atos 4:12 diz assim a palavra de Deus, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação fora de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus mesmo falou isso. Então todos darão conta um dia do que fizeram com suas próprias vidas.
Eu gosto de dizer que Jesus é como uma cidade de refúgio. Todos que estão dentro dessa cidade estão salvos, estão protegidos, mas fora dessa cidade não há garantia. Não há garantia de salvação, não é? Mas aqueles que estão em Cristo, não há condenação, nova criatura se tornaram. Tudo se fez novo, são filhos de Deus. Amém. Então é seguro afirmar isso, irmãos, prestem muita atenção. Aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu genuinamente do Senhor é dele. É dele, tá? Você não perde a sua salvação, como se fosse alguma coisa que você ganha. Todos que nasceram genuinamente. E cada um vai responder por si, né? Nós não somos chamados a julgar um ao outro, né? Isso é, cada um vai responder por si. Se rejeitou o perdão e a graça ou não, né? E uma coisa muito importante também, quando você vê algum caso da pessoa que estava com Jesus e não quer saber mais de Jesus, você deve entender, né, que Jesus ele não deixa ninguém, mas como é uma escolha, as pessoas podem deixar Jesus. Tudo bem? As pessoas podem deixar. Não digo que nasceram de novo, elas estavam no meio, né, como Hebreus fala, foram iluminadas, estiveram tão perto, estiveram tão próximo, estavam no meio dos salvos, cantaram com os salvos, louvaram com os salvos, testemunharam com os salvos, serviram com os salvos, mas nunca nasceram de novo. Eles nunca nasceram de novo. E aí um dia muda de ideia. Agora eu quero outra filosofia de vida. Essa não serve mais. Então, não é que Deus deixa alguém, Ele jamais deixa alguém, Ele é fiel, né? Ainda quando nós somos infiéis. Mas o homem foi dado o direito de deixar. Então, mas a palavra de Deus, ela traz uma segurança muito grande àqueles que nasceram de novo e creem em Jesus, tá? Judas 1:24 diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Eu amo esse versículo, né? Judas 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Então, às vezes você pode estar passando por um momento da sua vida que você fala: meu Deus do céu, né? Não sei o que vai acontecer comigo. Isso é uma boa palavra, né? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Se Jesus está falando ao teu coração, louve a Ele, né? E se aproxime dEle, porque essa graça é para aqueles que são salvos, meu irmão. Ninguém pode nos tirar das mãos dele. Olha só esse, eu amo esse também. João 10, de 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Louvado seja o Senhor, né? Glória a Deus, né, irmãos? Ninguém pode arrancar as ovelhas do Senhor de suas mãos. Nada, nem ninguém. Então é isso, irmãos, a Bíblia ela dá sólida segurança na fidelidade do Senhor, na soberania de Deus, e também ela dá versículos sólidos da responsabilidade do homem em relação a esse amor e essa soberania de Deus. Esse é um assunto teológico que se discutem há séculos, né? E vamos continuar discutindo, sabe por quê? Porque Deus, na sua palavra, Ele não fala para a gente escolher um extremo. A palavra de Deus ensina as duas coisas e a gente simplesmente tem que confiar em Deus. A gente tem que ler a palavra e crer na palavra e viver a palavra. Quando você cruzar em algum versículo da palavra de Deus que fala sobre a soberania de Deus, louve a Deus, viva isso, se agarre a isso. E quando você se cruzar com algum versículo que fala da responsabilidade do homem, da escolha do homem, viva isso, se agarre a isso e creia nisso. Isso se chama saúde espiritual. Quando nós temos uma saúde espiritual, nós somos bem equilibrados nesses dois conceitos.
Nós não pendemos para um lado nem para o outro. Equilíbrio, equilíbrio. Isso se chama saúde espiritual, irmãos. Saúde espiritual. Se você permanecer na palavra, você vai estar seguro. O problema é quando você começa a dar ouvido a outras coisas. Aí é onde está o perigo. Eu quero ler alguns outros versículos antes da gente mudar. Josué 24:15 fala o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele escolheu, e ele escolheu que ele e sua família serviriam ao Senhor. E cada um ali a cada um foi dada a opção, né, de escolher se queriam servir ao Senhor ou não, queriam servir a outros deuses. 1 Reis 18:21 diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E é maravilhoso que esses versículos na palavra de Deus vêm mesmo para nos dar equilíbrio, não é? Para entender que não, Deus não me quer como robô. Deus quer que eu escolha, Deus quer que eu tome posição, Deus quer que eu louve, que eu busque, que eu creia, Deus quer que eu siga. Então eu preciso, por causa do amor dele, ele me dá a graça de fazer algo, não para que eu seja salvo, mas porque eu fui salvo, porque a graça entrou no meu coração. Eu tenho agora o poder para seguir a Deus, escolher a Deus, amar a Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Isso é amor, tá bom? João 15:16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Existem muitos versículos na palavra de Deus que nos dá esse equilíbrio, tá bom? Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, Jesus disse. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e me siga. Aquele que guarda a minha palavra é a quem permanece em mim. Andai digno da vossa vocação. E a palavra de Deus também fala: eu escolhi você para ser um manancial. Vocês são sal da terra e a luz do mundo. Vocês entendem o equilíbrio? Vocês entendem o equilíbrio que a palavra de Deus nos traz? Soberania de Deus, Deus me escolheu. Responsabilidade. Eu quero responder esse amor. Eu quero responder essa escolha. As duas coisas são reais na palavra de Deus. As duas coisas são como o trilho de um trem, né? Paralelos que nunca se cruzam e vão até a eternidade. Tudo bem? Então isso não deve ser nenhum mistério para nós, tá bom? Isso não deve fazer com que a gente perca a paz, perca o sono, ou sei lá o que não sei o que acontece. Às vezes que isso é tão grande, né, para algumas pessoas, mas se você ficar com a palavra de Deus, você está bem. Não limite a palavra de Deus, isso é muito importante, né? Não limitar a palavra de Deus. Isaías 55:8-9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Simplesmente creia no que a palavra de Deus lhe diz, tá bom? Simplesmente isso. Antes da gente passar para o último item, eu quero só ler uma frase que alguém falou, eu achei muito interessante. Alguém disse: hoje nós lemos na porta do céu escrito: bem-vindos os que creem no meu Filho. Mas ao passarmos por essa porta, leremos do outro lado: escolhidos desde antes da fundação do mundo. Deu para entender? Hoje nós lemos escrito: bem-vindos os que creem no meu Filho. Quando a gente passar por essa porta, do outro lado está escrito: escolhidos antes da fundação do mundo. As duas coisas são verdadeiras, as duas coisas são bíblicas, as duas coisas são de Deus. Amém?
Então, é uma coisa que a gente não discute, né? A gente vive, né? Algo que eu tenho aprendido com Deus é simplesmente a responder, né? Com a fé que nós estamos tendo, né? Nós temos essa responsabilidade, irmãos, de sempre responder ao Senhor com a fé que Ele nos dá, né? Com a fé que você tem hoje, responda ao Senhor. Creia na palavra de Deus, creia no amor que Ele tem por você. Simplesmente isso. O arrebatamento da igreja. Vamos lá para esse último item, então. Tito 2,13 diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, uma outra característica nossa como movimento, como igreja, é o arrebatamento da igreja. Esse é um assunto controverso, né? Muitas igrejas acreditam que a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada depois da grande tribulação, que há de vir sobre a terra. Outras acreditam que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada no meio da grande tribulação. E nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E aí nós vamos ver por que hoje, porque nós cremos nisso. Como eu falei, vai ser bem sucinto, tá bom? Mas isso é muito importante para nós. Muitas igrejas não têm nem sequer uma posição em relação a isso, mas nós achamos importante ter uma posição clara, porque isso impacta o modo que a gente vive para Deus hoje. É por isso que a gente escolhe ter uma posição em relação a isso, e a gente vai ver por quê. Antes da gente começar, eu quero dizer, eu não sei se todo mundo já ouviu esse termo antes, né? O arrebatamento da igreja. Mas o que significa o arrebatamento da igreja? Significa o momento que a igreja de Cristo vai sumir, né? Vai desaparecer da terra, tá bom? Isso vai acontecer, né? A igreja vai desaparecer. Esse termo vem do grego harpazo, que significa ser tomado pela força. Então, harpazo significa ser tomado pela força, né? Em latim é raptuse, e que vem do português rapto. Então, o arrebatamento nada mais é do que um rapto. Nós seremos raptados. O Senhor vai nos raptar dessa terra, Ele vai nos tirar dessa terra, nós vai tirar a força, de forma assim que vai ficar só a roupa do corpo, tá bom? E você vai sumir. E isso vai acontecer, tá bom? Nós vamos falar disso agora. Mas antes da gente seguir, eu quero mostrar alguns slides com a linha do tempo. São os eventos proféticos dos acontecimentos que vêm a seguir, tá bom? Não sei se todos conseguem enxergar. Vamos apagar as luzes então, para todo mundo enxergar bem. Pode apagar até essas daqui também, não tem problema não, tá bom? Agora sim. Então, olha lá, pessoal, vamos ver bem rapidinho. Aqui são os eventos futuros, tá bom? Espero que não pegue ninguém de surpresa isso, né? Espero que você leia a sua Bíblia, esteja familiarizado, mas caso você seja novo na fé, olha só que interessante. Então, nós sabemos que a salvação veio ao mundo, né? Cristo, Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ali está aquela cruz, Cristo veio, pagou pelos pecados da humanidade. E aí, em Atos capítulo 2, nós vimos o dia do Pentecoste, o Espírito Santo sendo derramado, o nascimento da igreja, né, o corpo de Cristo. Então, por meio de quem Cristo hoje toca, fala, vê, nós somos o corpo de Cristo hoje na terra, a sua igreja. Só que a era da igreja, ela vai ter um fim, né? Por quê? Porque logo a igreja de Cristo será arrebatada, né? Então, nós estamos ali no ano de 2017, não existem nada mais, nenhuma profecia que possa acontecer para a gente saber, agora vai acontecer. Não, pode ser a qualquer momento, tá bom? Pode ser agora, enquanto a gente está aqui, pode ser no final do culto, pode ser amanhã, a gente não sabe, pode ser daqui a alguns anos, né? Nós só sabemos o quê? Que a igreja vai ser arrebatada e pode ser a qualquer momento, tá bom? E quando isso acontecer, assim que o arrebatamento acontecer, a igreja sumir da terra, vai dar início ao período de 7 anos chamado de grande tribulação. Na verdade, os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio, vai ser de uma paz relativa entre Israel e a comunidade árabe, tá? E aí, no meio dos 7 anos, depois desses 3 anos e meio, vai acontecer então
aquilo que o Apocalipse nos fala, né, que é o período dessa grande tribulação, e aí onde os selos serão abertos, as taças serão derramadas, e o julgamento de Deus vai cair sobre a terra, tá bom? Sobre aqueles que rejeitaram o perdão de Deus em Cristo Jesus, tá? No final desses 7 anos de tribulação, ele acaba com a volta de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Cristo vai vir para a terra novamente. Então, quando acontece o arrebatamento, muitas pessoas confundem o arrebatamento da igreja com a segunda volta de Cristo. São 2 eventos distintos. Primeiro a igreja é arrebatada, e depois da grande tribulação, a igreja volta com Cristo por 1000 anos, para reinar na terra por 1000 anos, tá bom? E aí no final desses 1000 anos é que Satanás, né, que foi preso durante esses 1000 anos, ele é solto e acontece o julgamento final. E aí toda essa era, ela tem o seu fim, né, e começa uma nova era, a eternidade com o Senhor. Bom, então esses são os eventos que estão para acontecer. Próximo slide, por favor. Tudo que eu expliquei, você vai ver no próximo slide melhor. Travou? Bom, acho que você não vai ver. Não, estou brincando. Está aí, olha só. Então, quando o arrebatamento da igreja acontece, o anticristo Israel assina uma aliança e tem a duração de 3 anos e meio de paz relativa. O anticristo vai quebrar a aliança com Israel no meio dos 7 anos da grande tribulação. E aí virão 3 anos e meio de terrível calamidade, onde o julgamento de Deus vai cair sobre a terra. E aí então no final da grande tribulação vem a batalha do Armagedon, quando Cristo volta para salvar o remanescente de Israel e todos aqueles que aceitaram Jesus durante a grande tribulação, tá bom? É isso aí. Próximo slide. Tudo isso era só para falar o seguinte, tá? É que a gente vai falar sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Eu queria aquecer já, preparar vocês, tá bom? Que a gente vai falar de todos esses eventos quando a gente estudar 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí está. Então, o arrebatamento acontecendo antes dos 7 anos de tribulação. Próximo slide. Alguns acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio dos 7 anos de tribulação, e outros no final dos 7 anos de tribulação. Nós acreditamos que vai acontecer no começo, e aí agora a gente vai explicar por quê, tá bom? Pode acender as luzes, obrigado. Eu quero ler Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18 com vocês, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês a palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então os irmãos em Tessalônica estavam tristes, porque alguns tinham morrido, e eles pensaram, esses vão perder, né? Quando Jesus voltar, esses aí não vão ter mais chance. E aí Paulo consola o coração deles, falando, não, irmãos, né? Nós não vamos precedê-los, né? Aqueles que dormiram no Senhor, que morreram, né? Mas conhecem o Senhor, nós não vamos preceder no momento do arrebatamento, né? E aí ele consola, ele falando, olha, vai ser num piscar de olhos, né? Vai ser, na verdade, mais rápido que um piscar de olhos. Nós vamos ser arrebatados para nos encontrar com o Senhor nas nuvens, tá bom? Esse vai ser o arrebatamento do Senhor. Mas a razão por que nós cremos, irmãos, que o arrebatamento ele vem antes da grande tribulação, porque nós cremos que o Senhor não destinou a igreja para o julgamento, né? Nós não cremos dessa forma. Nós não cremos, e o versículo
existem vários versículos, mas eu separei alguns aqui, né? 1 Tessalonicenses 5,9 diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós cremos que a igreja não foi destinada para receber o julgamento. Nós cremos que nós nem sequer vamos ver a cara do anticristo quando ele aparecer, porque a igreja vai ter sido arrebatada quando isso acontecer. Glória a Deus. Isso daí é alguma coisa que realmente, né, nós não vamos ver, porque cremos no arrebatamento do Senhor. E Mateus 24, de 29 a 31 diz o seguinte: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes se reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, todo mundo verá essa volta, nesse momento, quando Jesus, né, vai voltar, a segunda vinda de Cristo. E todos vão ver. E agora eu quero falar com você, irmãos, 4 pontos, porque nós cremos que o arrebatamento vai vir antes, tá bom? Da grande tribulação. Primeiro, porque isso nos dá aquela sensação de urgência. Se nós pensarmos ou crermos que o arrebatamento só vai acontecer no meio da grande tribulação ou no final, para que se preocupar, não é verdade? Vamos relaxar, vamos viver aí do jeito que cada um quer, né? Afinal, né? Para que se preocupar, né? Vai demorar tanto, né? E isso faz com que a gente não viva uma urgência de falar para as pessoas do amor de Cristo, uma urgência de viver com corações e uma mente pura diante de Deus e das pessoas. Então nós cremos que aguardar, a igreja primitiva aguardava, né? A igreja primitiva aguardava a volta de Jesus, assim, vivia na iminência da volta. É como se eles, quando Paulo explica lá para os Tessalonicenses, porque os irmãos morreram antes, calma, ficam consolados, nós vamos ser arrebatados, num piscar de olhos. Paulo está falando, isso vai acontecer, estejam preparados, não durmam no ponto, estejam alerta. Então nós cremos nisso, eu creio que isso nos faz ter uma perspectiva de urgência ao proclamar o Evangelho. Em Hebreus 12:1 diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, nós cremos que entender que a igreja vive a iminência do arrebatamento nos faz querer correr a corrida proposta com mais vontade, com entusiasmo, com perseverança. A gente quer ser encontrado servindo o Senhor quando Ele voltar. A gente quer ser encontrado trabalhando, louvando, servindo Ele, não distraídos, né? Não distraídos. Nós não queremos ser encontrados distraídos quando o Senhor voltar. Nós queremos estar preparados. Você já imaginou um casal de noivo, né? Um noivo e a noiva. Aí a noiva está aguardando o noivo, né? E lembrando os casamentos em Israel, né? Antigamente, o noivo, a noiva não sabia a hora que o noivo vinha. Ele podia vir a qualquer hora. Ela tinha que estar pronta, ela tinha que estar preparada, porque quando ele aparecesse era a hora de ir. Assim deve ser a igreja deve estar pronta, preparada. Quando o Senhor aparecer, é hora de partir. Nenhuma noiva que está apaixonada pelo seu noivo, que quer casar, quer ter uma nova vida com ele, ela vai, o casamento está marcado, qualquer hora o noivo pode aparecer, mas eu vou tirar um cochilo aqui, entendeu? Ou então, peraí, eu vou lá alimentar os porcos. Aí fica toda lá, né? Toda cheia de lama, né? Porque, mas o que aconteceu, né? Você não tinha que estar preparado, esperando o noivo chegar? Não, mas eu fui alimentar os porcos, né? A igreja, ela precisa estar preparada quando Jesus voltar, irmãos. Ela não tem que estar distraída, ela não tem que estar lambuzada de lama,
de sujeira, porque ela vive nessa expectativa: o meu Senhor vai voltar a qualquer hora. A expectativa do encontro, de olhar nos olhos dele, sabe? Essa expectativa é a expectativa que a igreja precisa viver. E é por isso que nós cremos assim. Um outro ponto, segundo ponto, é que nos dá uma perspectiva correta das coisas materiais. Mateus 6,20 diz: mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quando nós não estamos muito interessados na volta de Cristo, a gente quer o quê? Fincar estaca nessa terra, né? A gente quer viver para sempre aqui. Isso significa o quê? Que a gente vai querer acumular cada vez mais bens, né? A gente vai querer bens materiais, a gente vai querer uma televisão grande, depois uma maior ainda, um carro grande, uma nave espacial, e a gente quer isso, né? Uma casa legal, mas uma casa maior, e a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, porque o meu celular já está velho, né? Já está antigo, já tem um novo aí, e a gente está sempre correndo atrás de bens materiais, né? É uma coisa. Mas quando a gente sabe que, peraí, o noivo está chegando, eu não tenho tempo para ficar correndo atrás dessas coisas, não. Eu tenho algo mais importante para me preocupar, para viver. Quero viver para Ele, quero me ocupar com as coisas dele, eu quero fazer do meu trabalho um campo missionário, eu quero fazer diferença com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu lido, porque a minha vida pode ser a única Bíblia que elas vão ler. E eu quero fazer tudo para a honra e glória de Deus. Eu quero que, ainda que eu não possa falar de Jesus, elas olhem para mim e vejam Jesus em mim. Porque esse é o desejo, quando a igreja quer se encontrar com Jesus, ela tem esse coração, essa atitude, irmãos. A gente não quer se distrair, a gente não quer perder tempo. A gente quer testemunhar. A gente não quer se agarrar às coisas desse mundo. Outra coisa, 3, nos faz nos purificar da imundícia desse mundo. 1 João 3, de 2 a 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Veja, o apóstolo João, o apóstolo do amor, está nos dando uma exortação. Ele está falando para nós o seguinte: olha, todos que têm essa esperança de olhar para Jesus um dia e ser como Ele, de ser transformado, e olhar para Ele e se ver como num espelho, irmãos, purifica-se a si mesmo. Não vai estar vivendo na imundícia desse mundo. Esse mundo é podre. Esse mundo é podre. Infelizmente, dentro da igreja há muitos irmãos presos nas imundícias desse mundo. Pornografia principalmente. E nós precisamos ter uma perspectiva saudável da volta de Cristo, não é? A gente precisa entender que não, todas essas coisas estão poluindo a minha mente, poluindo o meu coração. Não quero estar como aquela noiva toda cheia de lama para se encontrar com o meu Senhor. Eu quero estar na expectativa de vê-lo, de olhar nos olhos dele. Quero estar lindo, né? Toda noiva quer estar linda, né? Toda noiva quer estar linda para o seu noivo. Assim a igreja quer estar linda quando Jesus voltar. E Mateus 24, de 45 a 46, nos diz que essa perspectiva nos dá a motivação necessária para sermos encontrados por Ele, a serviço dEle. Diz assim Mateus 24, de 45 a 46, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Então, feliz o servo, irmãos, que for encontrado, ocupado no serviço do seu Senhor, não é? Feliz esse servo, irmãos, feliz o servo que for encontrado, ocupado no serviço a seu Senhor. Eu quero ser esse servo, meu irmão, eu quero ser. Eu preciso de Deus todo dia, eu dependo de Deus todo dia.
Mas isso não é só para mim, isso é para nós. Você também quer ser esse servo, você quer ser essa serva. Você precisa depender de Deus todos os dias. Essa palavra é para nós. Amém? Há uma frase linda que diz: a esperança da glória é a faísca que Deus usa em nós para trazer avivamento para a igreja hoje. A esperança da glória. Se nós como igreja do Senhor tivermos essa expectativa de encontrar com o Senhor a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, isso vai contagiar, isso vai fazer com que outros também queiram estar na mesma sintonia, esperando a volta do Senhor Jesus. Romanos 13:11 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Amém? Posso ouvir um amém? Você crê que a nossa salvação está mais próxima do que quando nós conhecemos Jesus? Amém? Está, irmão, está, verdadeiramente está. Nós vamos ver o Senhor a qualquer momento. Isso pode ser a qualquer momento. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Queremos ser encontrados esperando Ele, irmãos. Vamos ficar de pé e orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós precisamos do Senhor mais do que precisamos do ar que respiramos, Senhor. E eu oro, Deus, se há no nosso coração alguma teologia distorcida, Senhor, se há no nosso caráter, ó Deus, ou na nossa maneira de viver, qualquer coisa, Deus, que nos impeça de viver aguardando a Tua volta, Senhor. Ó Deus, quais são as distrações da nossa vida, Senhor? Meu Deus, a Tua igreja, ela passa por momentos tristes, terríveis, Senhor, porque a Tua igreja tem se distraído junto com o mundo, buscando as coisas que todo mundo busca, Senhor, quando a nossa expectativa tem que estar no Senhor, quando, ó Deus, o nosso coração deve pulsar pelo nosso Salvador, quando, ó Deus, a nossa vida tem que ser um canal, onde o Senhor manifesta a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, a esse mundo de trevas, esse mundo perdido, sem esperança, Senhor. Deus, faz algo novo em nome de Jesus, Senhor. Nós nos sentimos como remanescentes, Senhor. Nós sabemos que antes, ó Deus, desse arrebatamento, Senhor, haverá um período de grande apostasia, Senhor, onde muitos que hoje confessam Teu nome vão Te dar as costas, Senhor. A Tua palavra nos diz isso, Senhor. Nós entendemos a razão, Senhor, e é por isso que nós clamamos, ó Deus. É por isso que nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, quando nos diz: orem, orem, para serem encontrados por Ele, servindo a Ele.